Vamos aprender agora o que são íons. Um átomo, no seu estado normal, é eletricamente neutro, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera, elétrons que são negativos, é igual ao número de prótons no núcleo, prótons que são positivos. E, em consequência, suas cargas se anulam. Vamos olhar e analisar essa imagem aqui. Este aqui é um modelo atômico, onde nós podemos observar que no núcleo há 3 prótons. E todos sabemos que os prótons apresentam cargas positivas. Quando olhamos para a eletrosfera, vamos observar a presença de 3 elétrons. E todos nós sabemos que os elétrons são negativos. Então, matematicamente, este modelo de átomo ele vai representar a seguinte continha matemática aqui. Nós temos 3 cargas positivas no núcleo e 3 cargas negativas na eletrosfera. Mais 3 com menos 3, o resultado será 0. Ou seja, o átomo é eletricamente neutro, porque a quantidade de prótons que tem no núcleo é igual à quantidade de elétrons que tem na eletrosfera. Vamos aprender o que é íon. Íon é o átomo que ganha ou que perde elétrons da eletrosfera. Vamos a 2 situações. Na situação da esquerda, nós temos aqui 3 cargas positivas, que são 3 prótons, e a quantidade de elétrons é apenas 2. E os elétrons são negativos, tá? Então, o que aconteceu? Este átomo, ele perdeu elétron, ou seja, ele tinha um elétronzinho aqui também. E tinha um elétron que era negativo. E esse elétron acabou sendo perdido, ou seja, esse elétron foi embora, saiu desse átomo. Antes tinha 3 elétrons e 3 prótons. Agora tem 3 prótons e apenas 2 elétrons. Porque este elétron foi embora. Perdeu, já era, foi. Tá? Consequentemente, na nossa matemática aqui, nós vamos ter 3 cargas positivas com 2 cargas negativas, que são os 2 elétrons que ficaram. E o resultado dessa conta é positivo de 1. Ou seja, este átomo agora é eletricamente positivo porque ele perdeu elétron. Então, quando o átomo perde elétron, ele é chamado de cátion. Como é que nós vamos representar este átomo? Vai vir a quantidade de elétrons que esse átomo perdeu, que no caso foi 1, e a carga dele, que é positiva, tá? Vamos à segunda situação agora. Nós temos aqui nesse átomo da direita 2 prótons apenas, 2 cargas positivas no núcleo. E nós temos 3 elétrons. Então, o que aconteceu? Este elétronzinho aqui não era dele. Este elétron aqui foi ganhado. Ele veio de algum lugar, ele veio de algum outro átomo, né? Se um átomo ganha elétron, ele ganhou de um outro átomo, tá? Então, vamos dizer que este elétron aí foi inserido neste átomo. Agora, quando ele ganha elétron, ele é chamado de ânion, tá? Ele é chamado de ânion. Então, na nossa conta matemática, nós vamos ter o seguinte. Nós temos 2 prótons no núcleo. E agora nós temos 3 elétrons na eletrosfera. 2 que já existiam e 1 que foi ganhado aí nessa história. Como os elétrons são negativos, né? A soma dessa continha vai dar menos 1. E nós dizemos que este átomo é eletricamente negativo. Como é que nós vamos representar este átomo aí e essa carga? Do lado direito em cima vai vir a quantidade de elétrons que esse átomo ganhou, acompanhado do sinal negativo, que indica que ele ganhou. Então vamos lá. Se tiver sinal positivo, está dizendo que ele perdeu elétrons.
Se tiver sinal negativo, está dizendo que ele ganhou elétrons. Aqui tem um rápido exemplo da importância dos íons no nosso cotidiano. Isso aqui é uma bateria de chumbo ácido convencional usada em carro, moto, trator, ônibus, tá? O funcionamento dela é bem simples. Há placas de chumbo metálico mergulhadas no líquido eletrolítico. Este líquido eletrolítico nada mais é que ácido sulfúrico, que tem a fórmula H2SO4, tá? E o que acontece é o seguinte: essas placas de chumbo, elas vão sofrer uma reação química. Qual vai ser? Elas são metais, e esse metal ele é neutro. Porém, quando entra em contato com esse ácido, ele vai perder elétrons, ou seja, ele vai ficar positivo de 2. E esse chumbo vai se desprender da placa e ficar aqui mergulhado nesse líquido. Já o ácido, vai acontecer o seguinte: a característica do ácido é justamente formar H+, ou seja, o H vai ficar positivo e esse SO vai ficar negativo de 2, ou seja, aqui nós temos tanto o íon positivo, que eu vou chamar de cátion, quanto o íon negativo, que eu vou chamar de ânion. E esses elétrons que se ganham e que se perdem vão justamente circular por todo o filamento, e são esses elétrons que nós chamamos de eletricidade, porque eletricidade é um fluxo contínuo de elétrons. Agora vamos às representações dos íons. Os íons são representados com a presença de carga elétrica, ou seja, vai ter que apresentar positiva ou negativa, tá? Sempre vai vir do lado direito superior do elemento químico. Então vamos lá. Se um átomo, olha o esqueminha aqui, se um átomo ganha elétron, ele se transforma num íon chamado ânion. Consequentemente, a sua carga será negativa. Se o átomo perde elétron, ele se transforma num íon chamado cátion e sua carga será positiva. Então nós temos exemplos aqui de cátions. Na, que é o sódio, mais 1, ou seja, perdeu um elétron. Quando tem duas cargas positivas ou mais 2, que é a mesma coisa, está dizendo que perdeu 2 elétrons. E o alumínio, como está 3 mais ou mais 3, está dizendo que perdeu 3 elétrons, tá? Exemplos de ânions. Quando estiver negativo, significa dizer que ganhou um elétron. Quando estiver menos 2 ou 2 menos, significa dizer que ganhou 2 elétrons. E a mesma coisa quando tiver menos 3 ou 3 menos, ganhou 3 elétrons. Então vamos a esse rápido exercício aqui para fixação do conteúdo. É o seguinte: vocês vão ter que olhar para esta representação aqui e destacar, informar a quantidade do número de prótons, de nêutrons, de massa atômica e de elétrons. Então eu vou fazer a primeira e a segunda, e o resto será com vocês, tá certo? Certo, gente boa? Então o flúor, ele tem 9 prótons, que é esse número que fica aqui embaixo. O número de massa dele é 19, que é o número que fica lá em cima. O número de nêutrons vai ser 19 menos 9. Ou seja, este átomo tem 10 nêutrons. E a quantidade de elétrons vai ser... Note o seguinte: este átomo apresenta carga negativa. Ou seja, ele ganhou um elétron. Ele ganhou um elétron. Portanto, antes dele ter ganhado esse um elétron, ele já possuía 9 elétrons. Por que eu sei?
Porque a quantidade de prótons é igual ou era igual à quantidade de elétrons. Ou seja, antes dele ganhar um elétron, ele já tinha 9 elétrons. Então 9 com mais um que ele ganhou, consequentemente agora ele tem 10 elétrons. Letra B. A partir dessa representação, eu posso observar que a quantidade de prótons do enxofre é 16, assim como a sua massa, que é 32. O número de nêutrons vai ser 32, que é o número de massa, menos 16, que é o número de prótons. Ou seja, a quantidade de nêutrons é igual a 16. Vamos à quantidade de elétrons. Note o seguinte. Ele apresenta carga menos 2, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Antes dele ganhar esses 2 elétrons, ele já tinha 16 elétrons. Porque a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Então, antes ele tinha 16 elétrons. Como ele ganhou 2 elétrons, agora ele passa a ter 18 elétrons. Vamos ao ferro mais 2. Então, o número de prótons não tem mais segredo, é 26. O número de massa, acredito que também não tenha mais segredo, é 56. E o número de nêutrons, acredito que também não tenha mais segredo, 30. Vamos à quantidade de elétrons, que é importante agora. Note que ele está mais 2, ou seja, este átomo perdeu elétron e não mais ganhou. Ele perdeu porque ele está positivo, tá? Então, se ele perdeu o elétron, o que eu tenho que saber é que antes dele perder, ele tinha 26 elétrons, porque a quantidade de elétrons era igual à quantidade de prótons. Então, ele tinha 26 elétrons, perdeu 2, agora vai ter 24. A mesma coisa vai acontecer aqui para a letra D. Ó. O número de prótons vai ser mesmo, 26. O número de nêutrons vai ser o mesmo, que é 30. E o número de massa vai ser o mesmo, que é 56. O que vai mudar agora é a quantidade de elétrons. Agora a quantidade de elétrons vai depender dessa carga, ó, mais 3. Ou seja, está dizendo que ele perdeu 3 elétrons. Ele tinha 26 elétrons. Perdeu 3, agora ele tem 23 elétrons. Esses outros aí ficam como desafio para vocês fazerem e me entregarem hoje.